Olá a todos que possam estar me assistindo. No vídeo de hoje eu gostaria de passar para vocês a questão dos fantasmas. É notório, nós já vimos casos e casos e temos também ah, muitas pessoas que já passaram pela experiência de morar numa casa e avistar vultos. E algumas vezes esse vulto é tão específico que ela vê o formato humanoide do vulto, não é um formato como de um demônio ou de uma sombra. Ela vê uma mulher com cabelo na face, às vezes quando é na face, o que é um bom indício de que é um espírito traiçoeiro, porque ele age como alguns animais agem. Alguns animais fazem algo parecido. Se você for bem, alguns animais ficam com a cabeça um pouco inclinada, assim, quando vão atacar com a maneira traiçoeira, né? E você vê isso muito em filme de terror, espíritos com formatos de mulheres com cabelo tampando a face, ou espíritos também de mulheres ou homens, enfim, as pessoas avistam. E essa crença é tão forte, e principalmente com o advento do movimento espírita, do movimento kardecista para cá, que ao redor do mundo todo você vai ter produção literária de livros sobre o tema, vai ter produção cinematográfica, filmes sobre a maior parte eu digo pelo menos 80% a 90% dos filmes de terror se dão no contexto de fantasmas, de espíritos de humanos desencarnados. E hoje eu quero apresentar para vocês a visão que os magistas e cabalistas têm da questão dos fantasmas, se eles concordam com o espiritismo ou não, e eu vou dar minha opinião no final do vídeo sobre isso, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui o texto do livro, Aleister Crowley e a Tabu Ouija, e aí a gente vai também narrar essa parte aí que fala sobre a questão dos fantasmas, tá ok? Vamos lá. Bom, sem mais demoras, vamos então pro texto. Ai, perdão, eu perdi a página, gente, peraí. Ok, vamos então ao texto. As pessoas podem comunicar-se com uma diversidade estonteante de seres por meio de um tabuleiro Ouija. A pessoa comum geralmente quer conversar com um parente falecido ou um fantasma que acreditam estar assombrando sua casa. Precisamos explorar essa teoria, nos perguntando se isso é realmente plausível. Espíritas lucraram por afirmar que podem se comunicar com o espírito dos mortos. Aleister Crowley faz uma bela descrição ao se referir a tal, abre aspas, espírita moderno na miséria melancólica de sua rua, detrás nojenta da favela suburbana, o quarto mofado com cheiro de comida velha, estampas horrorosas, móveis baratos e bambos, chamando qualquer um que seja solicitado, desde Jesus Cristo até a Rainha Vitória. A grande besta, como era conhecido, Aleister Crowley, não era gentil, especialmente quando resume seu ponto de vista sobre o espiritismo, com apenas uma palavra: fraude. Ou seja, para Aleister Crowley, o espiritismo era uma fraude, e você vai entender o porquê. Crowley não apreciava o tema, ou pelo menos seus métodos. Isso é uma pena, pois ele condenou uma ferramenta tal, simplesmente pela incompetência de seus usuários. Novamente, ele nasceu em um período em que os espíritas eram encontrados a 1 centavo a dúzia, vampirizando o público de maneira similar dos psíquicos de telefone hoje em dia. A crença em fantasmas é largamente espalhada por todo o mundo. Muitas pessoas acreditam honestamente que viveram em uma casa assombrada e viram ou ouviram coisas batendo no meio da noite. De certa forma, sim, né? Pessoas que acreditam em fantasmas têm pouco conhecimento sobre os reinos invisíveis ou sobre sua própria anatomia espiritual. Quando morremos, nosso espírito divino sobrevive. Aí que na crença deles, tá? Reencarna. Nós sabemos que a pessoa vai para o céu, para o inferno, mas eles acreditam em reencarnação. E continua o ciclo da vida. Ou seja, o importante para nós aqui, a informação que a gente quer nos ater, é que quando morremos, nosso espírito divino ele sobrevive. Mas em vez de reencarnar aqui, a gente segue o nosso ciclo, continua o ciclo da vida, no caso, vida eterna. Tá bom, vamos mais aqui um pouco. Deixa eu só... Achei uma parte aqui, gente. Antes de tudo, o que muitas pessoas chamam de fantasma é o que magistas como Crowley citam como cascas dos mortos. A casca é simplesmente o que o nome significa, oco-se em direção consciente.
O grande debate entre magistas, filósofos e acadêmicos da religiosidade é o que sobra realmente e o que o espírito mantém quando reencarna. Eu não concordo com o conceito de que uma casca é apenas porcarias imprestáveis. E aí o autor dá essa visão aí. Deixa eu continuar aqui com vocês. Que aqui ele vai explicar a questão do abismo na árvore da vida cabalística. E essa parte a gente vai pular, que vai nos poupar de terminações que a gente não entende, né? Quando fala, por exemplo, de Malkuth, ou da serpente. Essa parte a gente pula que não vai trazer nada sobre o que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui com vocês, ó. O que é exatamente uma casca deixada no despertar do espírito? Essa é a questão que nos diz respeito. É dito que tudo que uma vez foi pensado ou feito, cada evento, não importa quão trivial, é uma forma de energia eternamente gravada no tempo, no interior de uma determinada casca. Essa casca reside nas águas astrais ao redor da nossa Terra. A casca é apenas um conceito que encerra certo tipo de energia, conhecimento. Para compreender melhor o conceito da casca, considere-a como um disco sendo tocado em um fonógrafo. Quem fez as gravações se foi para fazer outras coisas, como no caso de um espírito encarnando. Mas eles esqueceram tudo da experiência da sessão de gravação? Claro que não, contudo sua gravação ou casca pode ser tocada de novo e novamente. Como uma gravação fonográfica, esse reino tem dois lados, contendo o bem e o mal de todas as coisas. Vamos continuar aqui. Continuando aqui. Neste ponto, você estará se perguntando: se não existem fantasmas, então por que as cascas assombram as casas? A resposta a isso é realmente muito simples e tem senso comum mágico. Nosso plano é considerado positivo por sua natureza mundana e as referências a cascas as colocam como descarga negativa, que Crowley endossava. Nosso espírito divino tem carga neutra. Cada gênero, internamente, contém as correntes negativa e positiva para que se possa existir, apesar de uma ser mais forte que a outra. Perceba que o termo negativo não significa necessariamente a negação de todas as qualidades positivas. Magicamente, a referência a uma qualidade negativa é simplesmente a citação a um oposto ou imagem espelhada. Uma qualidade negativa não é necessariamente maligna, a não ser que seu positivo seja. Por exemplo, quando você olha no espelho, você vê seu reflexo. Essa é uma qualidade negativa ou casca, em contraste com a pessoa real, positiva, parada na frente do espelho. A imagem negativa não tem consciência, apenas você tem consciência por ter um espírito. Se é uma pessoa bondosa, então o reflexo no espelho não vai ser uma imagem invertida de um monstro demoníaco, pavoroso e grotesco. É apenas um reflexo ou casca da realidade. Voltando à questão da razão de as cascas assombrarem casas, discutimos anteriormente que uma casca é pouco mais que registros negativos impressos no plano astral por indivíduo no decorrer de sua vida. A maioria dos indivíduos, quando a morte se aproxima, aceita seu destino e descarta seu veículo terreno sem trauma. Entretanto, existem ocasiões nas quais tragédias emocionais graves, como as que resultam em assassinatos ou suicídios, ou apenas um profundo desgosto no momento da morte, causam uma mensagem registrada de minuto final, para ser impressa nas águas do astral, refletindo que aquela pessoa não quer morrer ou deixar outros para trás. Se é uma carga extremamente negativa, então a casca pode ser atraída para seu opositor ou o espaço com maior carga positiva na mente do espírito no momento de sua morte. Em caso de morte violenta, essas cascas podem ser arrastadas para o último lugar onde esse corpo e espírito coexistiram. Essa é a verdade sobre fantasmas. Eles são simplesmente cascas se manifestando. Outro mito geralmente favorecido pela ignorância é de que você pode se comunicar com a casca. Gente, para que vocês entendam, quando a gente está falando casca aqui, o autor, ele está falando essa aparição. A pessoa vê uma aparição de uma menina, de uma criança, ou de uma velha, ou de um jovem, de alguém que corresponde às características do antigo morador daquele lugar. Aí ele fala, é o fantasma, é o espírito daquela pessoa que está aprisionado ali. Não. Aqui eles estão dizendo que aquilo é só uma imagem, é só uma imagem animada daquela pessoa, só um eco, vamos dizer assim, um eco da morte daquela pessoa. É uma imagem como se fosse um holograma espiritual, mas não é um espírito. Vamos continuar. Outro mito geralmente favorecido pela ignorância é de que você pode se comunicar com a casca ou com essa aparição, ou por meio de um psíquico ou médium, né? Ou de um indivíduo treinado especialmente. Você não pode falar com uma casca. A casca em si é um filme ou uma imagem sendo veiculada repetidamente. Por isso que elas têm o mesmo comportamento. Embora certas pessoas possam ver esses registros, tais leituras frequentemente são maculadas pelo veículo ou médium que
que está vendo. O médium pode ver o que é mais fácil para ser visto, ao invés do que o cliente realmente pediu. Essas leituras podem estar ou não apoiadas em algo. Alguém usou a analogia de que é como colocar uma agulha no meio de um disco gravado para ouvir o que toca. Se uma casca é apenas o registro de acontecimentos, então com quem as pessoas se comunicam quando usam um tabuleiro Ouija? A casca de uma pessoa falecida ou sua energia descartada na morte é o que outros seres invisíveis animam e usam como elo místico para cruzar o nosso mundo. Isso aqui eu achei muito importante que você preste atenção ao que está sendo dito aqui. Quando as pessoas usam tabuleiro Ouija, elas não estão e acham que estão falando com uma pessoa morta, o que elas estão falando na verdade? A casca de uma pessoa falecida, ou sua energia descartada na morte, que é essa aparição no formato dela, é o que outros seres invisíveis animam, ou, se você preferir um termo que se entenda, possuem. Daquela forma lá, no formato daquela pessoa que morreu, só que ela não tem espírito, é só uma energia, é como um eco, como uma cópia daquela pessoa, mas não tem espírito. Aí um espírito maligno vai e entra lá dentro e possui aquela forma e começa a interagir, a falar com você, a te provocar, começa a realmente, você começa a falar e ela te responder, como se fosse um espírito. Mas na verdade aquilo entrou naquela forma, naquele eco, por assim dizer, daquela pessoa que sobrou ali. Esses outros seres invisíveis animam e usam como elo místico para cruzar para o nosso mundo. Esses seres são muito mais velhos que a raça humana. Alguns de vocês talvez chamem de demônios, porque são vários seres, incluindo aí os demônios. Eles são mais velhos que a raça humana. Eles estão por aí desde o início dos tempos, nascidos das entranhas de cada colina, nas profundezas da terra, nem tendo pai ou mãe, ou sendo macho ou fêmea. Estão à nossa volta e certas áreas, como pontos sagrados, e mesmo algumas casas agem como portais, levemente velados por onde podem trafegar entre os planos. Essas entidades são chamadas de elementais. Os antigos gregos os chamavam de Dactyls. Em arábico, são conhecidos como gênios, que, de acordo com a lenda, reinavam na terra antes da criação de Adão. Outros, como as feiticeiras, os chamam de familiares. Quem nunca viu os familiares das bruxas? Desde Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, que era a série de comédia, o familiar dela era aquele gato preto. E também você viu isso na série Sabrina, que é do Netflix. O gato preto que era o Salem, era o familiar da personagem Sabrina. Quem assistiu, né, e eu assisto, particularmente ainda estou maratonando, a série Salem, também é lá você vê que as bruxas têm cada uma o seu familiar, geralmente é um animal. Eles têm sido conhecidos por muitos nomes no decorrer da história, e serem considerados benéficos ou maléficos depende da cultura que produz o relato. Apesar de serem chamados por muitos nomes, os relatos são geralmente similares. Eles falam de uma raça antiga de seres invisíveis que podem ser convocados para que nos ajudem, guiem e façam o nosso jogo. As fábulas e as histórias antigas igualmente nos avisam contra o mau uso de tais poderes colocados em nossas mãos. Eles contam histórias vívidas sobre essas entidades se tornando quem as convocou, trapaceando com eles e causando grande dano para o louco insuspeito que se aventurou a cair em suas garras. Essas entidades são verdadeiros deslizadores de forma. Não são benéficos ou maléficos, é relativamente seguro e fácil possibilitar que animem uma casca. Isso significa literalmente que eles se tornam o que você estiver buscando. Posteriormente, Crowley se esmerou a chamá-los embusteiros das ordens elementais mais baixas, que vêm e vitalizam resíduos imprestáveis do Ruá, ou espírito, de pessoas falecidas recentemente, e encenam personificações surpreendentes. Entretanto, deveremos discutir também neste livro os perigos de deixar um desses seres invisíveis se movimentarem livres em nosso plano por um tabuleiro Ouija, e como eles se tornam poltergeists que podem assombrar nossas casas e revelar nossos piores pesadelos. O controle é obrigatório e cada cultura que mencionou esses seres concorda com esse fato elemental, ou seja, aqueles fenômenos de poltergeists, mobília se mexendo, portas se abrindo, sons de passos, isso tudo é criado por essas entidades, esses elementais aí, esses seres que tomam o aspecto de pessoas que faleceram. Existem grandes vantagens em compreender tudo isso. Podemos nos comunicar diretamente com o elementar que se tornou a soma integral da experiência da casca. Ao fazer isso, aprender o que desejamos saber, né? O que eu não recomendo, gente.
Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou continuar dessa parte aqui que eu acho que é muito interessante. Existem perigos. Quando animamos as cascas, né, não seja aí os fantasmas, né, por assim dizer, muitas vezes ocorre um erro grave. Nunca se esqueça de que a casca em si não é real, no sentido de ser uma pessoa falecida. Ela é apenas animada e usada como um portal para um elemental. Mesmo que ela diga o contrário, não acredite. O elemental só pode dizer a você o que queira saber. E se começa inconscientemente a acreditar que a casca é uma pessoa falecida, então o elemental concordará e satisfará seu desejo afirmando ser esse falecido. Isso ocorre com frequência por meio de um tabuleiro Ouija, no qual o indivíduo começa a colocar a casca em um pedestal, como se fosse um espírito mais elevado que ele mesmo. Isso pode promover problemas sérios. Você tenderá a pensar que tal pessoa jogará pelas regras terrenas, do mesmo modo que quando era viva. Isso é totalmente errado e pode ser francamente perigoso. As ações do elemental, se não forem controladas, podem tornar-se desastrosas, pois ele jogará com as regras de seu plano, não do nosso. Ele pode mudar de forma no interior de seus piores medos e pesadelos. De fato, a maioria dos elementais se alimenta de medo, viu? Por isso que eu digo, muitos desses elementais, que são vários tipos de seres diabólicos, seres infernais que existem, né? O que a gente chama popularmente de demônios, algumas pessoas generalizam e chamam tudo de demônio. Mas existem espécies diferentes deles. Um dia eu faço um vídeo sobre isso, gente. Existe muita categoria, todos eles são malignos. Todos eles são opositores de Deus, de Jesus, mas são várias categorias, e uma delas é os demônios, e a gente já sabe, nós, do meio cristão, que demônios se alimentam de medo. E aqui o ocultista está falando a mesma coisa, ó. Esses elementais se alimentam de medo e outras emoções intensificadas, né? Pavor, pânico, melancolia, depressão. Eu não consigo impor a ênfase necessária. Se você deixar cair a guarda e soltar um elemental das amarras que o mantém preso ao triângulo, apesar de, né, o triângulo ali que ele fala é aquele triângulo da Ouija, né, que tem uma lentezinha no meio. Apesar de ser naturalmente passivo, por essa mesma natureza, ele automaticamente tentará tomar o comando do seu entorno e você poderá ficar em um lamaçal de um poltergeist em atividade. Entretanto, o elemental pode apenas te dar exatamente ao pé da letra o que você quer, e por isso desesperadamente tenta satisfazer o que acredita firmemente ser seu desejo, mesmo que esteja inconsciente disso. Magistas, conheçam a ti mesmos. E aqui encerra o relato sobre essa questão aí, a questão dos fantasmas. E eu achei interessante comentar com vocês, porque infelizmente, né, os espíritas, os kardecistas e muitas pessoas até católicas e evangélicas acreditam na possibilidade de entrar em contato com pessoas que já se foram. E assim, você pode acreditar nisso, você tem toda a liberdade de pensar nisso, ninguém pode dizer o que você acredita ou deixa de acreditar. Mas aqui eu estou citando, além da posição cristã de que isso é impossível, porque a própria palavra de Deus em Hebreus diz que aos homens é ordenado viverem uma única vez, vindo depois disso o juízo. E nesse juízo, se a pessoa morreu sendo uma serva de Deus, ela vai para o céu. Se ela morreu sem Jesus, mesmo que ela não tenha sido um satanista, ela vai para o inferno, porque é lá o destino, o local ali, destinado a todos aqueles que não fizeram nada com Deus. Então as pessoas vão para lá, ainda que elas não tenham sido pessoas ruins, mas todo ser humano está na mesma condição de pecador. E sem Jesus, eu e você vai para o mesmo lugar que um estrupador, que um matador. É porque a condição não é se você tem muito pecado ou não tem pecado. O que te leva para o céu é você estar com Jesus, porque é Ele que vai te levar, não é suas ações. Então, os espíritas não compreendem isso, porque eles acreditam em reencarnação, eles acreditam em obras, salvação por obras, porque pela caridade você vai evoluindo até atingir melhores encarnações. Então, assim, isso é um fator que deixa eles em desvantagem, porque como eles acreditam na comunicação com espíritos, essas entidades começam a interagir, tomando o aspecto. Essas pessoas não estão doidas, tá, gente? Muitas pessoas que eu conheço já viram aparições dentro de suas casas ou em alguns lugares, e tem lugares que são famosos por ter fantasmas, né? Fantasma de uma rainha famosa que viveu ali. Eu lembro do fantasma de, acho que é Ana Bolena, lá em Londres. Eu esqueci o nome do lugar, não sei se é no parlamento, não sei onde que é. E sempre vem a mesma figura no mesmo formato que tem lá ela pintada nos retratos.
ali não é o espírito de Ana Bolena, ali com certeza é isso que o texto narrou aqui, é uma forma energética, é um aspecto, é como se fosse um negativo, uma imagem dela, sem espírito, que acaba sendo possuída por entidades e usada para criar toda essa aura de terror, aquela coisa que alimenta o medo e faz com que aquela entidade se alimente, portanto. Porque quando as pessoas vão lá fazer vídeos de terror, quando elas vão lá provar a existência do mundo sobrenatural, elas acabam levando suas emoções, elas não são robôs e elas estão alimentando. Quem está assistindo também está alimentando isso, porque outras pessoas vão lá e quando elas estiverem lá, aquelas entidades vão se alimentar desse medo e vão ficar mais fortes. E assim, mais delas vão vindo para nossa realidade. Então, é complicado. É complicado, mas eu achei interessante porque muito poucas pessoas vão falar sobre isso aqui no YouTube. A maior parte, mesmo ocultista, mesmo que seja outra religião do ocultismo, bruxaria, vão endossar como positivo. E esse autor é ocultista e ele falou que não tem como você entrar em contato com o espírito de alguém que morreu. Ele cita aqui no contexto aqui que raramente, com outros rituais, é possível talvez. Porque ele acredita em reencarnação, então se a pessoa passou por outra encarnação na concepção dele, não tem como entrar em contato. Então, assim, ele resolve essa aparente contradição, dizendo que o que a pessoa entra em contato não é mais o espírito da pessoa, é só a forma energética. E eu agora vou dar minha opinião. Para mim, realmente é isso mesmo. Né? Isso que você vê como fantasmas são apenas energias vazias, no mesmo formato da pessoa que morreu, e que podem ser possuídas por demônios e interagir com pessoas. E por isso a gente vê esse fenômeno, com todo respeito, acontecendo em terreiros, em centros espíritas, porque tem a mesma voz, tem a mesma lembrança, porque, né, tudo é energia, né? Aquela energia que ficou ali residual trouxe muita coisa que da pessoa que faleceu e a entidade com acesso àquilo, como se fosse uma nuvem, né? Usando a linguagem da informática, ela pega tudo aquilo que está na energia ali, naquela forma energética e interage com aquela pessoa e a pessoa pensa que é o finado, o falecido dela, que na verdade não é. Então fica aqui o alerta, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.